Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Além das Sessões, o seu podcast levando conhecimento de forma acessível, humana e empática. Hoje vamos falar de um tema importante e necessário, assim como tantos outros já apresentados aqui no podcast. Mas dessa vez, com certeza, você vai dizer: eu conheço alguém que tem. Será que é? Vamos descobrir. Hoje a nossa convidada é Manuele Souza, ela que é psicóloga formada pela Universidade do Estado da Bahia, com experiência clínica sólida no atendimento individual de pacientes com transtornos de ansiedade e toque, possui formação em terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento aplicada e terapia comportamental dialética. Se destaca pelo olhar diferenciado de quem também vivencia o toque, unindo vivência pessoal e fundamentação científica para oferecer acolhimento, precisão técnica e estratégias eficazes no tratamento. Seja bem-vinda, Manu! Estou muito feliz em te ter aqui com a gente hoje. Muito bom estar aqui também, agradeço o convite novamente. Acho que é um tema muito necessário, né? A gente falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, uma vez que as pessoas têm muito desconhecimento, né? Sobre o que realmente se trata o transtorno. Sim, sim. E é justamente sobre o toque que a gente vai falar. Mas me conte aí, você já ouviu alguém dizer eu tenho toque? Eu tenho uma mania de limpeza, eu não consigo dormir sem não estar com o ambiente 100% limpo. Comenta aqui se você se identificou ou conhece alguém que também se identificaria aí com esse sintoma do transtorno. E hoje a gente vai falar justamente sobre o toque, mas também sobre sintomas, causas, relações sociais que são extremamente impactadas, né, Manu? E Manu trouxe um recorte importante aqui, né, sobre a apresentação. Manu vivencia o toque, então conhece, né, Manu, de uma forma mais significativa e profunda. Explica, Manu, pra gente o que é o toque. Bom, então o TOC, né, como o nome, a sigla diz, é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é marcado, né, pelas obsessões e pelas compulsões. As duas coisas estão bem relacionadas entre si. A gente tem manifestações de toque, onde a pessoa só tem a obsessão ou só tem a compulsão, mas é muito mais comum que se tenha a presença, né, dos dois juntos ali. Até os próprios protocolos, eles foram desenvolvidos com base nesse perfil mais clássico do toque. Então, as obsessões são aquelas experiências de pensamentos intrusivos, só que a diferença do pensamento intrusivo comum que todas as pessoas têm, né? Ao longo do dia a gente tem inúmeros pensamentos que passam ali na nossa cabeça e de um modo geral a gente consegue, né? Quem não tem toque consegue lidar como lixo mental, vamos dizer assim, né? Sim. No caso do toque, os pensamentos intrusivos, eles fixam, né? Eles colam na pessoa. Então, geralmente são pensamentos repetitivos, pensamentos que causam sofrimento. Ele é egodistônico, né? Como a gente diz, ou seja, geralmente é sobre alguma coisa com que o paciente não se identifica. Então, a pessoa, ela não gostaria de pensar nisso, né? Muitas vezes vai contra a própria moralidade, aquilo que a pessoa acha que é certo, que é errado. Então, são pensamentos intrusivos, né? Experiências de pensamentos intrusivos que são repetitivas, causam grande sofrimento e impacto, né? Na vida dessa pessoa. Geralmente causam muita ansiedade, mas não apenas ansiedade, mas vergonha, culpa e outras emoções, né, de forma muito intensa. E por causa disso, as pessoas elas se sentem impelidas, né, a realizar uma compulsão, que é justamente um comportamento cujo objetivo é diminuir, né, o desconforto que é causado pelo pensamento obsessivo. Sim. E aí uma coisa que é importante, que às vezes a gente esquece de mencionar, é que o pensamento obsessivo não é necessariamente expresso em uma frase. A gente tem, por exemplo, sensações obsessivas, né? A pessoa ela pode ter imagens, né, que vem na cabeça dela, que não é necessariamente uma frase, uma coisa que ela consegue. Sim. É uma imagem, muitas vezes, que vem. O próprio Freud, quando desenvolveu ali a teoria dele, né, sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que na época não era nem chamado dessa forma. Eu acho que você lembra, né, na faculdade estuda a história do homem dos ratos. Ele passou por aquela experiência ali onde foi falado sobre uma tortura que costumava se fazer, né, com as pessoas antigamente, colocava
um rato nas partes íntimas, e quando ele soube dessa história, quando contaram para ele, ele viu a imagem da mulher dele na cabeça. Então ele ficava com essa imagem, né, vindo repetidas vezes na cabeça dele, e aí Freud conduz ali do jeito que ele sabia à época. Mas a gente precisa desmistificar um pouco essa ideia de que só é uma frase, né, um pensamento em forma que a gente pode necessariamente verbalizar. Pode ser uma imagem, pode ser uma sensação obsessiva, como é no toque sensorial, né? Então, às vezes a pessoa não tem necessariamente uma ideia que causa o desconforto, mas às vezes é uma sensação corpórea que a pessoa, por exemplo, já tive pacientes cujo o problema, né, obsessivo era o excesso de hipervigilância com a deglutição. Então, assim, sentia todas as vezes que ele engolia. Então, ele ficava incomodado, angustiado pelo fato dele estar percebendo a cada vez que ele engolia. Sim. Então, a experiência obsessiva, ela é muito mais complexa do que parece ser, e isso torna o toque complexo. Sim. Porque as pessoas, no dentro dos protocolos, muitas vezes não tem essas minúciazinhas, né? Que acaba aparecendo na clínica. São casos bem delicados. Bem específicos. Sim. Então, na prática clínica, o paciente ele não vem como tá lá no protocolo, né? Sim. Cada pessoa experimenta de uma forma diferente. E é interessante também como o transtorno ele vai apresentando modificações ao longo também da vida, né? A pessoa que tem toque na infância, de modo geral, na fase adulta, o transtorno já parece outra coisa, já tá bem diferente. Sim. Então é realmente bem complexo. Sim. Nesse caso, ele vem com comorbidades consequentes do processo Quase realmente sempre. do toque. Agora, quem apresenta o toque na vida adulta sempre teve indícios ali na infância, Manu? Não diria sempre, mas o toque ele é mais prevalente, inclusive, na infância e na adolescência do que na fase adulta. Ou seja, as pessoas que têm toque hoje, que são adultos, provavelmente já tiveram experiências, né? Ou de traços do toque ali na infância e na adolescência, Sim. ou de fato tiveram, né? E o que acontece é que a gente tem um lapso muito grande entre o momento do primeiro sintoma e o momento que a pessoa recebe o diagnóstico. Então, a literatura diz que é mais ou menos 11 anos, a média, né? Justamente porque, para além de toda a vergonha associada, né? Há muitos pensamentos obsessivos e compulsões, existem também as compulsões mentais. Então, a gente não vê a pessoa fazendo a compulsão, mas ela está fazendo internamente ali, né? Na cabecinha dela está rolando alguma compulsão. E existe também o despreparo, porque na faculdade, pelo menos na minha formação, né? Eu não tive acesso a um tratamento, a um protocolo, tanto para identificar o toque quanto para tratar. Sim. A gente geralmente vê falar sobre toque assim, bem por cima, e muitas vezes por um viés psicanalítico, que não tem uma evidência robusta para o toque, né? Sim. Então, geralmente começa ali na infância, na adolescência, e como é um transtorno crônico que não tem tendência a remitir com o tempo, provavelmente essa pessoa vai continuar sofrendo e só vai agravar o sofrimento dela até que ela realmente inicie o tratamento. Foi o meu caso, né? Eu apresentei o primeiro sintoma do toque, eu tinha mais ou menos 6, 7 anos. Eu só vim receber o diagnóstico com 16. Então foi assim, quase mais de 10 anos, na verdade. Sim. De lapso entre um sintoma, o primeiro sintoma, e o diagnóstico, entende? Então, a gente tem um grande problema, inclusive, com a divulgação científica e também entre os profissionais do toque para a infância. A gente tem pouco material, por exemplo. Pouco material disponível para trabalhar com crianças, trabalhar também a psicoeducação com os pais. Sim. Justamente porque antes a gente tinha toque era classificado, né, como transtorno raro, e a gente não tinha tantos dados sobre a infância. Hoje não é mais um transtorno raro, a gente sabe que 1 a 2% da população mundial tem toque, então é muita gente, e a gente percebe que as manifestações, elas começam geralmente na infância. O que acontece é que as crianças muitas vezes não conseguem verbalizar muito bem também, né? Sim.
sim. E fica até no processo mesmo de confundir quanto outras demandas também que acontecem na fase da infância, né? Do neurodesenvolvimento, interação social, aprendizado. Então, acaba que também na infância eu acho que a dificuldade também de ter uma Sim. literatura possa vir daí. Né? Sim. Mas é algo que precisa ter esse olhar. E também a gente tem um problema com a questão do diagnóstico diferencial, né? Sim. Então, muita criança com TOC é diagnosticada com autismo. Porque tem sintomas que são Sim. bem parecidos, né? Uhum. Então, de fato, é um problema que a gente precisa, uma lacuna que a gente precisa tentar, enquanto profissional, mitigar ainda. Sim, sim. Muitas coisas, hein, pra gente aqui dialogar, Manu, aí trazendo ricas considerações no processo do próprio transtorno em si, que ainda tem muitos déficits de investimento, talvez, de uma literatura científica, e que talvez valha a pena aí, se você tem interesse em conhecer, de repente queira ser um pesquisador da área, né, Manu? Engajar-se na área, eu acho importantíssimo. Então vamos recapitular. O TOC é um transtorno mental que se caracteriza por obsessões e compulsões. As obsessões elas vêm com modo de pensamentos, de modo sensorial, e as compulsões vêm como uma forma de comportamento e ações para remitir ali os sintomas da obsessão. Crianças também têm diagnóstico de TOC, adolescentes e adultos. E temos quantos por cento de população? 1 a 2%. 1 a 2% da população apresenta o diagnóstico de TOC. Quais são as causas, Manu? O que é que faz surgir, né, o TOC em si? O TOC ele tem uma base genética, né, bem forte. A gente hoje tem estudos que demonstram isso muito claramente. Geralmente, quando eu atendo principalmente crianças que têm TOC, alguém na família também tem, né? Sim. Ou TOC ou algum transtorno, geralmente de ansiedade, que anda ali coladinho com TOC, como o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Mas a gente sabe que quando se trata de um transtorno mental, ele é multifatorial. Então ali o aspecto genético também ele acaba sendo moldado pela vivência cotidiana, pela história de vida, né? Uhum. Até a maneira como o TOC se manifesta está muito relacionado com a história de vida. Sim. Então, por exemplo, o TOC religioso, ele é mais comum dentro de contextos onde a pessoa tem uma família, por exemplo, né, que é religiosa. Então, o TOC, ele é multifatorial, né? A gente tem esses fatores principalmente da genética e ambiental trabalhando juntos para o surgimento do transtorno. Sim, sim. Então, as causas multifatoriais, a genética contribui, o ambiente, o meio social contribui significativamente. E quando o transtorno em si, quando o indivíduo ele busca realmente um tratamento, Manu, quando o sofrimento ele já está em um nível muito elevado. Como é que depara isso na clínica? Como a pessoa chega, né? Chega isso. Geralmente, a pessoa chega pelos prejuízos, né? Então, por exemplo, já atendi pessoas com TOC que já não conseguiam mais trabalhar, não conseguiam mais sair de casa por causa de compulsões e de pensamentos obsessivos, né? Uhum. Pessoas que, por exemplo, não conseguem ter relacionamentos sociais, para além, por exemplo, da família, porque não conseguem lidar bem com alguns pensamentos obsessivos. E aí podem ser variados, pode ser porque não consegue interagir com a outra pessoa por meio de contaminação, pode ser porque tem pensamentos violentos no momento que está interagindo com as outras pessoas, pode ser questões associadas à própria moralidade, sexualidade. Sim. Então, assim, geralmente a pessoa chega pelo prejuízo, né? E, de um modo geral, as pessoas chegam com baixo insight. O que é isso? Elas não chegam assim, eu tenho TOC, né? O que eu estou fazendo é uma compulsão. Uhum. Elas chegam geralmente, o que acontece é um movimento que até é um pouco diferenciado em relação ao TOC para os outros transtornos. De um modo geral, nos outros transtornos as pessoas chegam em mim, né, a psicóloga, para depois ir para o psiquiatra. No caso do TOC é muito o inverso. Sim. A pessoa já está num nível de disfuncionalidade que já passou pelo psiquiatra, e o psiquiatra diz, olha, que você tem TOC. Mas a pessoa não chega dizendo assim, isso aqui é uma compulsão, isso aqui é uma obsessão. Ela acha que é o funcionamento normal dela. Uhum. Entende?
Então, de modo geral, a pessoa chega com baixo insight, que é justamente essa dificuldade de diferenciar o que é real do transtorno, né? O que é sou eu, o que é o transtorno, o que é o comportamento normal esperado, o comportamento que é disfuncional. E a gente precisa trabalhar nesse começo muito a psicoeducação, porque a pessoa precisa estar convencida de que aquela compulsão é de fato a compulsão e que é prejudicial. E ela precisa estar convencida que aquilo ali se trata de um pensamento obsessivo. Senão a gente não caminha, porque o processo de tratamento ele é doloroso, não é simples. Sim. Entende? Sim. Uma vez eu estudando, né, indo numa palestra de uma professora, e ela sempre trouxe a questão do tamanho do sofrimento do toque, o quanto esse sofrimento ele também incapacita. Né? É um dos transtornos que mais incapacita, que faz com que realmente a pessoa entre no nível de disfuncionalidade, de não conseguir trabalhar, não conseguir entender o que está acontecendo, o que está passando, e muitas vezes de não reconhecer o próprio transtorno, justamente por conta dessa confusão, o que é real, o que não é. Até porque é uma mente que vem desde criança, e às vezes é algo tipo, sempre tive isso, sempre vivi com isso, sempre lidei com isso, mas o sofrimento ele vai tomando aí níveis, graus cada vez maiores. E aí é onde vem o maior sofrimento e o impacto. E aí tem um outro recorte que você trouxe, que eu acho interessante, trazer os tipos de toque. Né? Porque eu iniciei trazendo ali, né, aquela pessoa que acha que tem toque, né, que tem mania de organização, mania de limpeza. Mania de organização e de limpeza é toque, mano? Depende. A gente, sempre quando a gente fala de transtorno, a gente tem que olhar para a intensidade do sintoma. Sim. Assim, quando a gente fala de organização com toque, a gente não está falando de uma pessoa que gosta de ver o guarda-roupa ali arrumadinho, né? Não, é uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, por exemplo, se alguma daquelas coisas saem da ordem estabelecida, entende? É uma pessoa que, no caso, né, do transtorno de simetria e ordem, vai envolver toda a família naquele comportamento. Então, não é o guarda-roupa dela que tem que estar organizado, é o guarda-roupa de todo mundo que tem que estar organizado, né? E aí, a gente vai sempre observar o nível de intensidade, o nível de sofrimento associado, né? Sim. Principalmente por causa dos pensamentos obsessivos. A gente vai identificar também qual é o nível de comprometimento na vida diária. Então, a pessoa, como é que é a relação dela com as outras pessoas, no trabalho, como é a qualidade de vida dela de modo geral. A gente vai avaliar também comorbidades. Então, assim, tudo o nível, né, a dose. Então, a pessoa organizada não necessariamente tem toque, mas o nível dessa organização e os prejuízos causados por essa organização, né, que vão determinar melhor se é toque ou se não é. E, de um modo geral, a presença de pensamentos obsessivos. Então, uma pessoa que gosta das coisas organizadas, ela não está necessariamente pensando que no outro dia tudo vai dar errado porque ela não deixou organizado o guarda-roupa. Né? Ela não está pensando, por exemplo, que se ela não deixar as coisas ali milimetricamente organizadas, sei lá, a família dela vai sofrer uma catástrofe, né? É importante que as pessoas entendam que não necessariamente tem uma lógica associada com o pensamento obsessivo. A gente tem os pensamentos mágicos que as pessoas com toque têm bastante. A ideia de que, de alguma forma, aquele pensamento ali, ele é um prenúncio, ele está indicando alguma coisa, então eu vou precisar fazer o que ele está mandando, né? Porque senão alguma coisa muito ruim pode acontecer. Geralmente são pensamentos catastróficos. Então, eu sempre faço essa diferenciação, né? A intensidade, a duração daqueles sintomas, o nível de desconforto, o prejuízo e a presença do pensamento obsessivo. Que eu faço aquela compulsão por causa de um pensamento anterior, de um modo geral. A não ser que a pessoa ela tenha toque apenas com a compulsão, que pode ocorrer, mas é bem, bem raro, entende? Sim. E os tipos de toque? A gente tem, eu diria que aquela lista, a gente tem alguns instrumentos, né, para avaliar o toque, ela não seria exaustiva, porque eu já vi manifestações de toque que não tem naquela lista. Sim. Dado a diversidade, né, do transtorno. Mas a gente tem os mais comuns, que são o toque religioso. Sim.
E aí podem ser vários, podem ser associados à blasfêmia, né? Então o medo de blasfemar contra Deus é mais comum, inclusive em adolescentes e crianças. No meu caso, por exemplo, na adolescência eu tive toque religioso. No meu caso não era relacionado a blasfêmia, mas eu tinha necessidade de ter certeza que Deus existia. E que eu estava crendo certo. Não era apenas uma questão de espiritualidade, era uma questão de que eu sofria porque precisava ter certeza. Não adiantava 99%, eu tinha que ter 100%. certeza, né? E aí eu gerava todo o sofrimento, eu passava horas, e aí é bom que vocês entendam, não é que a pessoa pensou numa hora no dia, será que Deus existe? Não, eu passava horas, pensando, analisando milimetricamente, fazendo um processo de ruminação ali, de debate mental, que é uma compulsão do toque, para ter certeza que Deus existia e que se ele existia, que eu estava crendo de fato. E aí o isolamento social veio, eu já não queria frequentar os locais, eu já ficava com medo de sair na rua, porque eu achava que eu tinha feito, eu estava duvidando de alguma forma, né? E aí eu já não podia mais sair na rua, aí eu comecei a me isolar. Então você vê o nível de complexidade. A gente tem o toque religioso, que é muito comum. Sim. As pessoas, quando a gente abre a porteira, assim, vamos dizer assim, nas redes sociais que fala de toque, as pessoas, já tive isso, eu penso isso toda hora, e vai falando. Vai se identificando, eu recebi uma né? mensagem, para você ter uma ideia de quão variado é o transtorno, dentro, que foi uma das coisas que eu observei que não tinha nem dentro do padrão do instrumento, né? Recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, e aí é bem típico de quem tem toque, né? Oi, boa noite, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu tava tomando banho e aí eu achei que eu falei uma coisa, uma palavra que ela não deveria falar. Ela xingou, falou uma coisa. E aí eu tive a sensação de que lá embaixo ouviram. E agora eu não consigo parar de pensar no fato de que alguém ouviu falando isso. Entende? E aí a pessoa... É como se fosse uma paranoia, né? Aí a pessoa... Você acha que isso é normal? Aí se eu falo... Não. Ou se eu digo... Não é normal. Eu tô alimentando o toque dessa pessoa. Porque eu tenho... A maioria das pessoas com toque que chegam pra gente nas redes sociais já conversaram com mínimo 3 psicólogos diferentes. Sim. Entende? Porque não adianta dizer, não ouviram não. Aquilo não vai satisfazer a pessoa. Ela vai continuar com aquela dúvida. É a busca do 100%. Então, a gente costuma dizer que o toque é o transtorno da dúvida. Por isso que reassegurar alguém com toque dizendo sim ou não adianta. Por isso que quando eu era adolescente, que minha mãe falava assim, não, você acredita em Deus. Não adiantava. E só piorava a situação, né? Porque não satisfazia Sim. a necessidade de certeza. Que na verdade é uma ilusão, né? A gente não tem certeza. Mas enfim, voltando, porque eu agora devaguei. Mas a gente tem o toque religioso, a gente tem o toque sexual. Sim. E aí a gente tem um tipo de toque que ele é bem polêmico, que é o HOCD, né? Que é o toque relacionado à orientação sexual. Sim. Então, as pessoas que têm medo, sentem, tem aquele pensamento obsessivo, assim, será que eu tô atuando? Será que eu realmente não sou, por exemplo, homossexual e me comporto como heterossexual? Será que eu não tenho desejo, né, pelo pessoas do mesmo sexo que eu e estou aqui... A dúvida, transtorno da dúvida. Exatamente, fica gerando aquela dúvida ali. É bem comum também. No toque sexual, a gente também tem, por exemplo, pessoas que tem o toque sexual e o toque de relacionamento, né? O toque sexual é muito associado também a essa ideia de ter feito mal sexual a alguém. Será que eu violentei alguém? Será que eu tinha um paciente que ele ficava com medo de dormir? Porque ficava com medo de... Será que eu dormindo não violentei alguém? Sim. Não fiz nada, entende? Então, a gente tem esse tipo de toque também, que é bem comum, toque de relacionamento que está associado também a esse medo de trair, ou de ter sido traído, e ficar nessa dúvida obsessiva. Os mais clássicos, apesar de serem os mais clássicos, não são necessariamente os mais comuns, né? Mas tem o toque de verificação, que é essa necessidade de ficar checando ali, né? Sim.
se apagou a luz, se não apagou, se desligou as luzes, Se o se desligou o gás, gás. se não desligou, se deixou uma coisa, uma panela no Sim, fogo, sim. se não falou alguma coisa de errado, como essa pessoa que chegou pra mim. Sim. E a gente tem também o toque que você mencionou, né, de limpeza, de contaminação. Esse sim, ele é mais comum. Mas eu diria que os que chegam mais à clínica, é essa questão da contaminação e o toque religioso. Não necessariamente o toque de verificação. É o religioso E de contaminação. e contaminação. Pelo menos na minha prática clínica. Uhum. E observando também o que outros colegas falam, são os mais comuns. Sim. Que é o religioso, que aí pode ser uma infinidade de coisa, e o de contaminação. Sim, são mais comuns. Eu também vejo eles como os mais comuns. O do comportamento também, repetitivo dos rituais, de verificação. Né? Já atendi casos bem específicos e de acumulador. Sim, né? sim. Que tem também o acumuladores que traz aí muito sofrimento no meio aí de tantas consequências que acabam agravando, né, o processo. Que eu não sei como é que está dentro do processo de tamanha proporção para cada um deles. E aí tem outros transtornos também relacionados. Né, Manu? A tricotilomania, que não é o toque, mas é um dos transtornos relacionados, que é o arrancar os cabelos, os pelos do corpo. Você quer trazer mais algum? Tem o TAG, que é bem comum. Bipolaridade também. Sim. É bem comum em pacientes com toque. Autismo. Sim. Também é um transtorno que, geralmente, quando o toque, quando a gente tem um paciente que tem toque autismo, o autismo acaba sendo, né? Obviamente, o transtorno principal, e o toque acaba sendo a comorbidade do autismo. Sim. Mas como comorbidade do toque mesmo tem o TAG, a tricotilomania, que você falou. Tem o X também, o Tourette também. Sim. Foram encaixados, né, também dentro do novo quadro aí, né, de transtornos obsessivos compulsivos dentro do DSM, que antes o toque estava dentro dos transtornos de ansiedade. Mas hoje ele tem um bloco próprio e inclui, inclusive, esses transtornos que estão ali muito próximos dele, né? Sim, sim. Alguns pacientes, Manu, pegando um pouco dos transtornos relacionados, trazem muito essa relação da ansiedade acabar levando para o toque. Sim. Acontece esse movimento, por exemplo, o meu nível de preocupação faz com que eu fique ruminando mais ali, né, o pensamento, e essa ruminação me leva para uma compulsão, né, por exemplo, que tem o comportamento do comer por emoção, né, vou compulsivamente comer bastante. Acontece. O que a gente percebe é que quando o paciente ele tem o transtorno de ansiedade como comorbidade, quando a ansiedade, né, ela está um pouco mais elevada, essa pessoa ela tem dificuldade de dizer não das compulsões. Então, justamente por isso, em alguns casos, vai ser importante que o paciente ele esteja medicado. Especialmente se for um paciente que tem um transtorno de ansiedade ali associado ao toque. Porque fica mais difícil você resistir, né, uma compulsão, não fazê-la, ou então não fazer uma neutralização, uma evitação, quando você já está emocionalmente ali hiperativado, né? Porque a ansiedade ela faz isso com a gente, ela deixa a gente ali em estado de alerta, de luta e fuga. Então, é uma associação que é muito, muito válida mesmo, e é perceptível, de quanto mais a pessoa está ansiosa, né? mais desregula. Inclusive, se um paciente ele chega com demanda de toque, mas ele está com ansiedade ali muito acentuada, sono prejudicado, muita irritabilidade, a vida desse paciente, né, tá muito desorganizada, a gente não começa fazendo, não propõe uma exposição até que essas coisas estejam bem estruturadas, entende? A gente sabe que é você simplesmente bater e que já tá caído, né? Porque eu gosto de dizer que piora para melhorar o tratamento do toque. A gente tem que levar o paciente a piora, vamos dizer assim, é igual o transtorno de estresse pós-traumático, para que ele vá melhorar. Então ele vai experimentar desconforto, vai ser difícil o tratamento. E por isso também que muitos pacientes fogem do tratamento, né? Porque sabe que vai ter que enfrentar. Geralmente, quando eles chegam, eles já passaram pelo psiquiatra, paciente com toque pesquisa, ler livros sobre toque, etc. A partir do momento que
que recebe o diagnóstico, então ele já sabe que vai precisar enfrentar. Muitos pacientes evitam fazer isso. Sim, e é um comportamento muito comum, né? Então eu acho válido fazer um recorte aqui importante sobre a questão relacionada à intensidade, à frequência, sobre a frequência dos pensamentos, o sofrimento que tudo isso causa. E se você aí estiver passando por algo, ou conhece alguém que esteja vivendo, né, esse sofrimento intenso, doloroso, e que muitas vezes quem está de fora não compreende, não entende, minimiza, buscar um tratamento, tá? Que eu acho que agora um momento válido para a gente mergulhar, falar um pouco sobre o tratamento, né, Manu? Como é que funciona o tratamento com pacientes com TOC? Então, hoje a gente tem como padrão ouro, né, para o tratamento do TOC, a TCC, junto com a terapia de exposição e prevenção à resposta. Sim. Basicamente, a gente vai trabalhar ali a exposição, então a gente vai estimular o paciente, né, o organismo, a se habituar. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo até com os pacientes, né? Então aqui a gente está numa sala que está ar-condicionado. Então quando eu entrei, a primeira coisa provavelmente que eu captei foi esse sonzinho, que você só está percebendo agora porque eu falei. Sim. Então isso é habituação. Você entrou no ambiente, você ouviu aquele barulho, em primeiro momento você sentiu um certo estranhamento, mas você ficou ali. Então o seu organismo meio que trata aquilo ali como um lixo, né? Um lixo mental. Então você acaba se habituando. Com a exposição é justamente isso. A gente coloca o paciente, ele vai precisar se expor aos pensamentos obsessivos sem realizar nenhuma compulsão para fugir deles. Sim, sim. E a prevenção à resposta é justamente isso. O fato dele não poder fazer nenhum tipo de resposta, seja uma compulsão, um ritual, uma neutralização, que muitas vezes, né? Então o paciente muitas vezes pensa a palavra, sei lá, diabo. Aí ele precisa, na cabeça dele, falar Deus. Falar, de fato, a palavra para neutralizar, gerar ali um emparelhamento, né? Entre um pensamento e uma palavra. Às vezes também o paciente pode ter um pensamento, sei lá, uma imagem de alguém que ele gosta muito morrendo. Aí ele precisa trazer a imagem dele, dessa pessoa super bem, feliz, realizada, etc. Então tem as neutralizações e as evitações também. Então a gente vai precisar expor o paciente, né, a tudo isso que ele teme, aos pensamentos obsessivos, as situações que ele teme, e ele não vai poder fazer as compulsões. Comportamento. Claro que isso vai ser de maneira gradativa. Então, logo no início do tratamento... Não é de vez, não é de cara. No início do tratamento, a gente faz uma lista com o paciente de todas as compulsões. E aí, a gente tem alguns instrumentos que ajudam nisso. Sim. E a gente vai começar sempre do menos desconfortável para o mais desconfortável. Né? Então, a gente vai ali no ritmo do paciente. Claro, deixando o paciente ele tá ciente de que a gente vai apertar um pouquinho. Né? Então, não é para ele ficar confortável. Começou a ficar confortável, a gente vai para um nível mais profundo, né? Um nível um pouco mais desconfortável. Então, a gente trabalha com a EPR e a TCC ela vem muito para reestruturar as crenças associadas ao TOC. Então, no TOC, a gente tem algumas crenças que são basilares, que estão ali na base do transtorno, né? Então, a necessidade de ter certeza, de que eu preciso ter certeza para eu estar seguro, né? Sim. A hipervigilância. Então, no TOC existe muito a ideia de que eu sou responsável por aquilo que eu penso, não só por aquilo que eu faço. Então, eu preciso estar hipervigilante aquilo que eu estou pensando, porque o que eu estou pensando também é uma coisa, por exemplo, moralmente errada, ou significa que eu sou uma pessoa imoral, né? Então, a gente trabalha essas crenças. E na minha prática clínica hoje, uma coisa que tem sido essencial e que eu tenho observado também dentro da literatura que tem sido trazido cada vez mais para o centro é o mindfulness. Sim. Porque justamente a pessoa ela vai aprender no mindfulness a estar no momento presente. Sim. De maneira não julgadora. Aí entra a autocompaixão, né? Exatamente. Recebendo qualquer experiência que o momento presente tiver para mim, mesmo que seja um pensamento desconfortável. Então a gente trabalha muito com mindfulness, inclusive para fazer a difusão, né? Aquela ideia de que o pensamento sou eu sou o pensamento, né? A pessoa acaba se colando ali no pensamento obsessivo. Sim. É basicamente dessa forma que é feito o tratamento. Sim. A evolução ela vai depender muito do nível do transtorno.
E da assiduidade também E no da tratamento. assiduidade do paciente, da acomodação familiar. Sim, sim. Como a família vai auxiliar esse paciente ou não no tratamento. Uhum. E aí a gente tem tratamentos que podem durar bem pouco, pode ser bem pontual, né? Também a depender do nível ali do conhecimento do paciente, do insight, do próprio transtorno, até tratamentos que vão ser um pouco mais duradouros. Quanto à medicação, de um modo geral, ele acaba acompanhando o paciente ao restante da vida. Não significa que o paciente não vai ter um período da vida em que não vai estar utilizando a medicação. Né? Eu, por exemplo, na minha gestação não utilizei a medicação. Então, e não tive assim, com tanta intensidade, né? A manifestação de pensamentos obsessivos ou de compulsões. De compulsões já tem um bom tempo que eu não tenho assim, essas manifestações, mais pensamentos obsessivos mesmo. Mas, como é um transtorno crônico, e é bem difícil de ter uma remissão, a gente é um pouco conservador em relação a afirmar que esse paciente está em remissão do toque, né? Sim. Porque é muito comum ter um lapso, tá? Sim. O paciente fica um ano, É como meses, se fosse uma recaída? Sim. Fica um ano, meses sem apresentar, né? O transtorno em si, mas os traços acabam ficando ali, e às vezes em algum momento da vida dá aquela apertada ali, o paciente volta a ter um pouco mais de dificuldade. Sim. Mas ele tá bem psicoeducado, sabe mais ou menos o que precisa fazer. Uma coisa que a terapia cognitiva estimula muito é a autonomia. Sim. Então o processo ele é muito compartilhado, o paciente sabe mais ou menos como faz uma exposição. Sim. Acaba que raramente ele, depois de ter passado por um processo terapêutico bem feito, que ele precisa voltar para a terapia regularmente, né? Às vezes vai precisar de uma assistência ali um pouco mais próxima, mas a tendência é que ele consiga lidar com o transtorno sozinho. Né? Ou seja, é possível ter uma vida significativa, prazerosa, saudável e sem estar num processo intenso ali de dor e sofrimento, né, Manu? Eu tenho, assim, quando eu tenho pacientes, né, que já estão no processo de alta, então já tenho pacientes que estão fazendo uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, eu tenho pacientes que já receberam alta, né, mas atualmente tem um paciente que ele sempre fala isso quando a gente se encontra, né, eu disse, como é que foi essas últimas semanas? Mas foi ótimo, tá, foi bem, foi ótimo, e as manifestações do toque, não tem um dia que não passe na minha cabeça um pensamento obsessivo, ou uma vontade de fazer uma compulsão, mas eu entendi que é isso mesmo, eu vou esperar, né, o desconforto passar. E aí quando o paciente entende que ele não precisa fazer nada, e que aquele pensamento ele não é um bicho de 7 cabeças, né? E que ele não precisa necessariamente responder aquela compulsão, ele pode experimentar o desconforto sem entrar num ciclo, né, do toque. Entende? E aí a gente consegue ter qualidade de vida. De um modo geral, minha experiência é essa também. Assim, não tem um dia que não passe o pensamento obsessivo na minha cabeça. Não tem um dia que não venha um desconforto associado a algum tipo de pensamento, uma vigilância maior aos pensamentos. É uma característica do toque, o perfeccionismo também, né? Então a pessoa às vezes já tá ali só com os traços do toque, mas o perfeccionismo ainda fica ali meio que latente, gritando. Mas você consegue viver bem, por isso você entende que você não precisa ceder, né, para as compulsões, não precisa entrar em desespero quando o pensamento obsessivo ele vem. Sim, sim. Uma coisa muito importante que eu vejo nos pacientes com toque é essa questão com a vida social em si. Né? Família, amigos, relacionamentos íntimos, o quanto também lidar ali com o meio social é um fator de sofrimento intenso. O que é que você pode trazer, Manu, para contribuir com essa abordagem da vida social? É difícil para a pessoa com toque se fazer compreendida, né? Sim. Porque, de um modo geral, o paciente, ele, quando vem para o atendimento, já chega falando, eu sei que não faz sentido o que eu vou te falar agora. Eu sei que você vai achar estranho, porque na vida pessoal, se ele abre a boca para falar, né, que o pensamento X tá atormentando ele não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo viver por causa de um pensamento, as pessoas vão dizer, pare de pensar. Julga. Ou vai julgar, vai dizer assim, é só você parar de pensar.
né? Não fique pensando Como nisso, se não, fosse como fácil. se fosse fácil. Então, o paciente com TOC ele é muito invalidado, Sim. né? As pessoas, muitas vezes, parte dessa questão da acomodação familiar, a gente tem 2 tipos de familiares que atrapalham muito. Ou o familiar que isso é besteira, Sim. é mimado, quer as coisas do jeito dele, né? É muito transigente. É falta do que fazer. É falta do que fazer. Ou então a gente tem a família que, por exemplo, entra no próprio transtorno, né? Então, é o que eu falei, por exemplo, da pessoa que ela não precisa ter só o guarda-roupa dela milimetricamente organizado. É todo mundo, né? Então, eu já tive, né, pacientes que não era só ele que precisava chegar, tirar roupa, né? Assim, ficar como veio ao mundo na porta, não pode entrar nada, né, da rua, né? Tem que deixar tudo ali no chão, no cantinho e já vai pro banheiro. Todo mundo tem que fazer isso, né? Sim. Não é só ele acaba envolvendo outras pessoas. Uma coisa que parece inofensiva, mas que os pacientes com TOC envolvem muito a família, é no reasseguramento. Então, eu tô aqui com você conversando, eu falo assim, ô Andressa, eu falei alguma coisa, eu xinguei aqui? Não, menina, que conversa é essa? Você xingou aqui? Não xingou não. Ah, tá bom. Mas eu tô muito ansiosa com isso. Se eu xinguei aqui, eu pergunto de novo. Aí você, não, mamãe, já te falei que você não xingou. Então eu fico perguntando aí, digamos que eu chego em casa e falo assim, Andressa, você tem certeza que eu não xinguei? Você, não, você não xingou. As pessoas acabam fazendo isso, principalmente quando sabem que a pessoa tem um transtorno e sabe que ela tá sofrendo muito. Então, se eu amo, né? Eu não quero que você sofra. Sim. Então, de um modo geral, as pessoas reasseguram o paciente com TOC. Então, acaba sendo difícil essa convivência com as outras pessoas, porque caminham nos 2 extremos, né? Mas como é que as pessoas têm que lidar, mamãe? As pessoas precisam entender que não é besteira. Sim. Que pode realmente ser ilógico em alguns contextos, em alguns momentos. Mas a pessoa, ela aprendeu, né, a se comportar dessa maneira. É um padrão de comportamento que, na maioria das vezes, desde a infância, a pessoa semeia ali, né, aquele tipo de comportamento. Então, ela não consegue simplesmente de uma hora para outra relaxar como você relaxaria em algum contexto específico. Precisa ter paciência, compreender, ouvir a pessoa, mas ao mesmo tempo precisa ser firme. Principalmente quando a pessoa já está em tratamento. Então, conhecer o transtorno, se implicar na terapia, principalmente no familiar, né? Buscar orientação. E entender que, às vezes, quando eu estou na reunião com a família, eu falo, olha, provavelmente ela vai chorar, vai pedir reasseguramento, né? Pode ficar brava, pode brigar com você, porque ela vai querer que você reassegure, mas você precisar lembrar essa pessoa, né, do que foi acordado. Então, precisa, acho que ter conhecimento sobre o assunto, mas acima de tudo empatia com essa pessoa e firmeza. Sim. E eu imagino que quem está nos assistindo, mano, nesse momento, com certeza se nutriu aí de muito conhecimento, de muita informação, de um transtorno que é delicado de ser falado, de ser ouvido, justamente porque tem tabus, tem medo do julgamento, tem a vergonha, tem o receio do que vão pensar, do que vão imaginar. Então, de algum modo, é algo delicado. E quando a gente fala de algo delicado, a gente está falando de uma vulnerabilidade daquele indivíduo que está no nível de sofrimento intenso e que muitas vezes a opção ali é se isolar do mundo, é viver sozinho, que é o que acontece muitas vezes com o paciente com um transtorno obsessivo-compulsivo, que é se isolar justamente por não ser compreendido, por não ser validado, por não ser aceito em alguns contextos, visto aí o sofrimento, a dor, as obsessões, os comportamentos. Então, de algum modo, são pessoas que tendem aí a viver sozinhas. Isoladas. Né? Principalmente, quando você fala, por exemplo, dos acumuladores, né, a gente tem um certo desserviço na mídia associado a isso, que é aqueles programas ali, né, dos Estados Unidos que costumam visitar casos de pessoas acumuladoras, etc. Então as pessoas, elas têm um pouco dessa percepção, né, muito assim, exagerada, né, caricata sobre a acumulação, que não é necessariamente, né,
não são todos os pacientes com TOC que têm, ou não é o mais comum, mas pode ocorrer em grau até menor, né? Por exemplo, né? Uma coisa que é bem comum, que eu vejo na prática clínica, é guardar nota fiscal, por exemplo. Sim. Eu tenho muitos pacientes, né, que tem TOC. Uma das coisas que a gente, quando faz ali o checklist, né, de acumulação, Sim. é guardar e-mail, é guardar nota fiscal. Folha de ponto, já tive Não, paciente. tem a sensação de que não pode jogar fora, Sim. guardar livro, prova. Então, assim, vai chegar a hora que o paciente vai jogar fora, mas vai gerar muito sofrimento, né? Sim. Qualquer coisa que acontecer diferente daquilo que estava previsto, né? Mas eu acho que aconteceu porque eu fiz aquilo naquele dia. Então, assim, acho que a mídia acaba dificultando um pouco A compreensão. Né? Também já teve casos de novelas, né? Onde retrataram pessoas com TOC de maneira também um pouco mais caricata. Sim. E aí acabam gerando um pouco esse estigma, né? Associado. Sim, ou seja, né? Tem muita coisa para a gente ainda aprender, desenvolver. E é claro, aqui é só um recorte de um assunto extremamente gigantesco, né, Manu? Então, se vocês aí do outro lado têm interesse em se aprofundar, sigam o Emanuele lá no Instagram. A Emanuele está sempre compartilhando informações importantes, necessárias. E se você sentiu aí no coração que é o momento de buscar uma ajuda, de repente é o momento também de agendar, né, Manu? Uma consulta, um momento para dar essa chance para se conhecer, para entender o processo e enfrentar o transtorno em si. Temos aqui, Manu, dentro do podcast, além das sessões, alguns parceiros que contribuem significativamente para que a gente dê voz, dê luz a esse projeto que a intenção é levar conhecimento de uma forma humana, empática, e, é claro, trazer profissionais aqui que têm uma bagagem, que têm conhecimento e que eu sei que contribui muito para a saúde mental com a base científica, porque eu sei que o quanto isso é importante, né, na vida. E a gente vai te dar aqui uma lembrancinha dos biscoitos sabor de vó, que são biscoitos amanteigados, Manu. Muito obrigada. Amo. Conheça o Sabor de Vó, siga o Sabor de Vó também lá nas redes sociais e façam suas encomendas. São os biscoitos deliciosos que você aí já conhece, quem já acompanha, já se delicia aí com a gente. Então, vale a pena experimentar. E temos também aqui hoje no Sabor de Vó uma lembrança muito especial para o nosso filmmaker, Caio. Caio, temos lembrancinha Sabor de Vó para você. Você que faz parte do Além das Sessões. Que fez aniversário essa semana, está de parabéns, muita saúde para você, tá certo? E temos parceiros também de vestuário feminino, a Stock Prime. Sigam a Stock Prime, eu estou vestindo Stock Prime, você também pode vestir Stock Prime e tem cupom de desconto para vocês, tá? O Stock 10. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, então aproveite essa oportunidade. Mas o Além das Sessões está chegando ao fim. Rápido, passou rápido. Passou rápido, né? Eu falei, ó, vamos esticar um pouquinho, hein, Caio? Vamos passar umas 3 horas, tá tudo carregado. Mas enfim, tudo tem início, meio e fim. A gente chegou ao fim do episódio. Aprendemos muito, Manu, sobre o TOC, sobre o transtorno obsessivo compulsivo, sobre os sintomas, sobre a intensidade, frequência. E isso tudo, Manu, é uma forma de contribuir ali quem está do outro lado nos ouvindo. Então, compartilhem, curtam esse episódio. Com certeza vai levar aí, disseminar conhecimento de uma forma muito mais embasada cientificamente, com profissionais que entendem e vivem na prática o processo. Afinal, é muito além das sessões. Sim, muito obrigada. Diga pra gente as suas redes sociais, Manu. Você vai acreditar que eu não... Mas eu vou deixar aqui, não se preocupem, eu vou deixar tudo aqui na descrição, como encontrar a Manu, como agendar uma consulta, tá? Então, fiquem atentos lá embaixo, lá no finalzinho da descrição que vai estar tudo lá. Mas o Além das Sessões chegou ao fim, tá? A gente se encontra aí na nossa próxima sessão, quinzenalmente, aqui no YouTube e agora também no Spotify. Até lá!